E o Flamengo tomou uma decisão importantíssima e deu um passo enorme para ser o clube com o melhor elenco do Brasil. O Gerson foi informado dessa decisão importantíssima e no momento fica em segundo plano. Tem atualização do caso Jorginho que preocupa o Flamengo e a gente vai explicar isso já já. Tem uma notícia sensacional pro Flamengo pro Mundial. Tem o Botafogo perdendo fácil pro Racing lá na Recopa, com mais uma atuação do Barbosa sendo Barbosa. Tem também Renato Gaúcho dizendo que um treinador antes dele humilhou o Michael, dizendo que ele é muito burro, que nem devia estar no Flamengo. E a gente vai contar tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão. Segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre todas as notícias do Flamengo de hoje. Sextou, todo mundo agora ligado em todas as atualizações do Flamengo para o dia de hoje. Começando com ontem, lá no Ninho do Urubu, Léo Ortiz dando uma entrevista, dando a coletiva dele. Quem é que invadiu a coletiva dele? Se você já viu o vídeo curto que eu soltei ontem, você já sabe que foi nada mais, nada menos do que Zico. Invadiu, deu uma camisa de presente para ele do Flamengo com o nome de Zico assinada. Olha, não teria presente melhor do que esse pro Léo Ortiz, que já se declarou fã dele. O Zico, inclusive, conversou um pouquinho com o Léo Ortiz, falou que é fã do futsal, porque o pai do Léo Ortiz é o Ortiz, que é um dos grandes jogadores da história do futsal brasileiro. Então, teve toda esse envolvimento aí do Zico, não só com o Léo Ortiz, mas também com os jornalistas, com os youtubers que estavam lá. Conversou, deu uma brincada lá com o paparazzo rubro-negro, chamou ele de fofoqueiro do bem. Então, teve uma grande interação aí do Zico com os jornalistas e com o Léo Ortiz. O BAP também esteve presente lá e o Flamengo fez esse treino aberto ontem lá no Ninho do Urubu. Flamengo que treina hoje de novo e amanhã às 7h30 da noite enfrenta o Maricá pelo Campeonato Carioca, podendo ser campeão da Taça Guanabara. E aí tem gente que conta a Taça Guanabara como título, tem gente que não conta. Fato é que se ganhar e a pessoa considerar a Guanabara como título, o Felipe Luiz abre distância ainda em relação a essa comparação título/derrota do treinador. Tem agora uma atualização que saiu ontem sobre o De La Cruz, que tem um corte no pé que aconteceu em casa e que está incomodando ele a colocar as chuteiras. Então o jogador está fora dos treinamentos recentes e se não cicatrizar a tempo também fica fora do jogo contra o Maricá. Eu acho que é mais plausível aí que nem coloquem ele para jogar, mesmo que melhore, para garantir uma plena recuperação, porque esse jogo de amanhã vale a Taça Guanabara, mas se a gente for pegar na prática não vale nada, porque a Guanabara não tá contando de muita coisa. E Botafogo, meu amigo, Botafogo jogou a Recopa ontem contra o Racing da Argentina. Racing que ganhou do Cruzeiro na Sul-Americana, o Botafogo ganhou a Libertadores. Se enfrentaram ontem no jogo de ida da Recopa. E assim, foi 2-0 o Racing, muito no barato, porque o Botafogo não fez nada e o Racing pressionou o jogo todo. Agora, o ponto alto aí do jogo foi o Barbosa, que todo mundo gosta lá de Botafogo, gosta de idolatrar ele e tudo mais. O Barbosa sendo Barbosa, né? Destemperado, fez um pênalti infantil, bobo, lá no Martínez, o atacante, que por sinal, que atacante, hein? No Martínez, atacante do Racing. E acabou fazendo o pênalti. O Botafogo tomou o gol no primeiro tempo, tomou o segundo gol no primeiro tempo, do segundo tempo logo pelo Martínez também. O primeiro gol foi feito pelo Vieto de pênalti. Bom jogador, é aquele que jogava lá no Al Hilal quando o Flamengo jogou contra eles no Mundial e venceu. Então, o Botafogo, assim, praticamente já dando adeus aí ao título da Recopa. Não jogou nada. O Botafogo tá enrolando para contratar o técnico. Tomou mais um não. E cada vez mais dá indícios de que esse ano não vai brigar por nada. Ganhou pelo menos 2 títulos ano passado, com o Brasileirão e com o Libertadores. Esse ano tá com aquela cara de ser
um Fluminense do ano passado. Pelo menos, né? Vamos ver. Agora vamos mudar de assunto, vamos parar de falar de Botafogo. Essa partezinha foi mais pra zoar o Barbosa mesmo, que aí a gente não pode nunca mais perder a oportunidade. Inclusive, será que ele já achou o dente? E aí vamos falar de uma entrevista que o Renato Gaúcho deu no Charla Podcast. E aí, entre vários assuntos que ele abordou, ele falou da recuperação que ele conseguiu promover no Michael. O Michael não vinha bem no Flamengo e com o Renato Gaúcho ele jogou muita bola. E aí ele contou aqui um trechinho de um treinador que acabou dando uma humilhada, tratou muito mal o Michael. E aí os trechos aqui. Você é muito burro e não consegue pensar. Renato Gaúcho revela que o Michael disse que ouviu de técnico do Flamengo. Em entrevista ao Charla Podcast, Renato revelou que o Michael disse ter ouvido de um antigo treinador do clube antes de sua chegada à Gávea, mas não citou qual treinador exatamente. Ele estava em depressão na época. Tudo é você conversar com o jogador, passar para ele a experiência, confiança, passar tudo. Se você colocar o cara para baixo em qualquer empresa, você não vai ter o cara. Tem que jogar o cara para cima. É o que eu faço com os meus jogadores, é tentar recuperar os caras. Hoje eu não tenho um inimigo no futebol. Ele é grato, estava na Arábia, sempre me agradeceu por tudo, eu ajudei, mas deu certo porque tinha talento. Em 2021, o Michael, inclusive, teve a sua melhor temporada como profissional. Foram 62 jogos, com 19 gols e 10 assistências. Tá aí a informação aí do Renato Gaúcho sobre essa passagem infeliz desse treinador que a gente ainda não sabe quem é, mas que falou essas coisas aí totalmente descabidas, principalmente para um cara que está em depressão. Então, difícil. E a galera fica curiosa, tentando especular quem é o treinador. Então, se quiser, vai atrás do Renato Gaúcho jogando futebol e por aí, de repente ele solta o nome do treinador. E tem uma ótima notícia para o Flamengo para o Mundial, que saiu ontem a informação lá no Coluna do Fla, dizendo que o retorno do Pedro tá atualizado e a expectativa é que ele volte em meados de abril. Isso significa que o Flamengo vai ter, pelo menos, Felipe Luiz, de 1 mês e meio a 1 mês e 20 dias, por aí, para reintegrar o Pedro ao elenco, colocar ele para treinar junto com os jogadores e fazer ele recuperar a forma, estar apto para jogar o Mundial. Então, o Flamengo deve ter um tempo suficientemente bom para que o Pedro venha 100% para o Mundial. Isso é uma ótima notícia pro Mundial, esse retorno do Pedro em meados de abril. Vamos continuar acompanhando, ver se não vai atualizar de novo essa expectativa aí de retorno. E qualquer novidade eu trago para vocês. Tem agora uma atualização do caso do Jorginho, que dá uma preocupação pro staff do Flamengo, pra diretoria, que é a seguinte. O Jorginho disse que tem tudo certo com o Flamengo já, salários, tempo de contrato, tudo mais. Porém, o José Boto e a diretoria do Flamengo tentam fazer com que ele assine esse pré-contrato agora, o mais rápido possível. Ele até estava disposto, mas ele diz que o Arsenal pediu para que ele espere algumas partidas importantes na temporada por lá, na Inglaterra, para depois assinar, para não perder o foco. E aí o Flamengo está indo atrás dele para saber que partidas são essas, qual é o momento em que vão passar essas partidas para ele assinar, e ele ainda não está soltando isso. Então ele mesmo está deixando em aberto a data que ele vai estar disponível para assinar o pré-contrato. E o Flamengo está insistindo, está pressionando para saber logo dessa resposta, porque se houver qualquer tipo de reviravolta, o Flamengo precisa ter um plano B, precisa tentar engatilhar uma outra contratação para o lugar dele. Mas a tendência é que tudo dê certo. Mas o que preocupa no momento é essa falta de detalhe em que data, em que momento, depois de que jogo o Jorginho vai estar disponível para assinar com o Flamengo. Então, a gente vai continuar aí também acompanhando qualquer atualização. Trago aqui para vocês sobre Jorginho. E tem agora essa decisão que o Flamengo tomou, um passo importantíssimo para ser, com certeza, o melhor elenco do Brasil. Flamengo tomou a decisão e, além de tudo, conseguiu já
aparar as arestas e sentar com os jogadores para renovações de todos os contratos importantes que estão vencendo em 2025, e são eles: Pulgar. Pulgar já tem um acordo para renovação de 3 anos. Renovação de 3 anos de Pulgar, só estão finalizando a questão aí do aumento salarial que ele já tinha pedido, o Flamengo concordou, o Pulgar mudou de ideia porque a princípio ele queria sair do clube, então Pulgar vai renovar, só estão finalizando aí alguns valores, mas deve ficar no clube. Outro nome é o Cleiton, que no início do ano foi dito que não renovaria com o Flamengo, mas a notícia que vem agora é que o Cleiton diz que está muito feliz com o Flamengo, quer ficar no clube, que não tem nenhum problema em fazer parte desse elenco, que não é titular absoluto, mas que está feliz e que quer renovar. Ele que também tem um contrato vencendo agora em 2025. O terceiro deles é Guilhermo Varela. Varela é um pedido do Felipe Luiz, a renovação dele, porque é um cara que, além de tudo, é polivalente. Pode jogar de lateral esquerdo, como fez muito bem nas últimas partidas. Então, Varela é outro que tem contrato terminando esse ano e o Flamengo já vai atrás para estabelecer uma renovação com o uruguaio. E aí tem mais um uruguaio, esse talvez o principal jogador do Flamengo. O contrato dele não vence em 2025, é 2026. Ele já teve uma reunião com o Boto, lá na Barra, num restaurante, e que foi muito positiva. Que ele sinalizou que quer encerrar a carreira no Flamengo, que ele tem agora esses 2 anos de contrato pela frente, 25 e 26, e que ele quer fazer no momento um contrato de no mínimo 5 anos, ou seja, 2 que ele tem atualmente, mais 3 e encerrar em 2029, e é De Arrascaeta. Jordan De Arrascaeta quer renovar por 5 anos, estão finalizando questões de valores, e ele já disse, inclusive, que quer se aposentar no clube, então vai ser por 5 anos e provavelmente mais um contrato longo pro De Arrascaeta no Flamengo. Isso é uma notícia sensacional, porque ele é um jogador diferenciado de qualquer outro clube no Brasil, pelo menos. Não tem um meia com a qualidade do De Arrascaeta. Pode falar de Coutinho, de Garro, do que for, mas o De Arrascaeta é melhor, não tem como, não tem o que discutir. E é isso. Tem uma outra atualização que eu trouxe aqui antes, dizendo que o Matheus Pereira estava quase certo com o Zenit, faltava a definição do jogador. Globo Esporte chegou a sair que o Matheus Pereira decidiu ir, mas no fim do dia de ontem saiu a atualização dizendo que o Matheus Pereira resolveu ficar, então o Cruzeiro mantém o meia. Mas a notícia é que depois que eu soltei, veio muita gente do Cruzeiro falar que ele nem tá tão bem lá no Mineiro, que não era tão ruim se ele saísse, então continua sendo uma grande cartada do Flamengo não vender o Gerson, conseguir mantê-lo no elenco e aparou todas as arestas. Lembrando que, voltando um pouquinho no assunto das renovações, o Gerson agora está em segundo plano. Primeiro, fechar essas 4 renovações aí que eu mencionei, Arrascaeta, Varela, Cleiton e Pulgar, e depois uma segunda leva de jogadores, incluindo o Gerson, com um reconhecimento, com um aumento de salário. E o que ronda aí pelos bastidores do Ninho do Urubu é que não deve haver uma grande turbulência, uma grande dificuldade nessas renovações todas, incluindo a do Gerson. Beleza? Por hoje era isso. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder uma notificação. Também curtir o vídeo, também comentar o que você acha sobre todos esses assuntos, compartilhar com os amigos, com a família e me seguir em todas as redes no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!